Tem semanas que parece que o universo simplesmente decide que você não vai ter um minuto de paz. A minha, alguns meses atrás, foi exatamente assim. Nada de tragédia, só aquela sequência de pequenos desastres, um projeto no trabalho que empacou, o chuveiro que queimou bem no dia mais frio, uma discussão boba com a minha mãe. Coisas pequenas que, somadas, deixam a gente com a energia no chão. E naquela sexta-feira, eu estava exausto. Em vez de pegar o ônibus lotado de sempre, decidi voltar a pé para casa. Era uma caminhada de uns 25 minutos e eu só queria sentir um pouco de ar, organizar a cabeça. O caminho passa por umas ruas residenciais bem tranquilas, com sobrados antigos, muros altos e árvores que sujam toda a calçada com folhas secas. O sol do fim da tarde já estava fraco, deixando tudo com uma cara meio alaranjada e melancólica. Foi ali, no meio daquela caminhada lenta, que eu vi, preso no galho baixo de uma sibipiruna, quase como se alguém tivesse amarrado de propósito, estava um lenço. As cores dele que me chamaram a atenção. Era um degradê vibrante de azul e roxo, um pedaço de seda que parecia brilhar contra a casca escura da árvore. Fiquei parado olhando por um instante. Minha primeira reação, claro, foi pensar que não devia mexer. A gente aprende desde cedo a não pegar coisas do chão. Mas ele parecia tão limpo, tão fora de lugar. Olhei para os dois lados da rua. Ninguém. Nenhuma casa parecia ter gente no quintal. Pensei que talvez tivesse caído de uma bolsa ou voado com o vento. Parecia um desperdício deixar uma coisa tão bonita ali. Num impulso, movido por uma vontade boba de salvar uma coisa bonita, eu o peguei. Cheguei em casa e o apartamento estava silencioso. Minha irmã Irene devia estar no quarto dela, como sempre, com fone de ouvido. Fui direto para a área de serviço, sentindo um pouco de vergonha, como se estivesse escondendo algo. Era só um lenço, mas a verdade é que me sentia um garoto que achou um brinquedo na rua. Antes de colocar no tanque para lavar, notei que ele tinha um cheiro, um perfume floral, bem concentrado. Não era ruim, só intenso. Achei que a dona devia gostar de passar perfume até nos acessórios. Lavei a mão com o mesmo sabão em pó que usamos para tudo e pendurei no varal. Umas 2 horas depois, quando voltei para buscar, ele já estava seco. Notei que, apesar da brisa leve que balançava as outras roupas, o lenço de seda estava completamente parado. E foi aí que a primeira coisa realmente esquisita aconteceu. O cheiro de flores continuava lá. E não era só um cheirinho, um resto. Estava tão forte quanto antes, como se a água e o sabão não tivessem feito efeito algum. O cheiro do nosso sabão, que costuma impregnar tudo, simplesmente tinha sumido, abafado por aquele outro cheiro. Fiquei cheirando o tecido, tentando entender como era possível. O perfume agora me parecia um pouco diferente. Era doce, lembrava alguma flor branca, talvez jasmim, mas tinha um fundo químico quase enjoativo. Sabe aqueles aromatizadores de ambiente baratos que depois de um tempo começam a dar dor de cabeça? Era essa a sensação. Mesmo assim, a beleza do lenço superava o incômodo. Levei para o meu quarto e pendurei na maçaneta do armário, onde o degradê de cores se destacava contra a madeira escura. Mais tarde, já de noite, eu estava deitado lendo alguma coisa no celular. O único som era o da televisão ligada baixo na sala. Foi quando ouvi um barulho muito sutil vindo do canto do quarto. Um deslizar de tecido seguido por um baque suave no piso frio. Olhei e vi o lenço caído no chão. Meu primeiro pensamento foi lógico. A seda é um tecido liso. A maçaneta é redonda. Ele deve ter escorregado. Fazia todo o sentido. Mas ao me levantar e pegá-lo, senti uma coisa esquisita, um desconforto que não vinha da lógica. O ar do quarto parecia carregado daquele perfume. Coloquei o lenço de volta, dessa vez enganchado com mais firmeza. Mas o silêncio que veio depois parecia diferente, mais atento. Deitei para dormir, mas o sono não vinha. Com a porta do quarto fechada, o cheiro daquele lenço parecia ter se multiplicado. Cada vez que eu puxava o ar, sentia aquela fragrância doce e artificial entrando nos meus pulmões. Era tão forte que era quase como se eu pudesse sentir o gosto dela no fundo da garganta.
Virei de um lado para o outro na cama. Afundei o rosto no travesseiro tentando encontrar o cheiro familiar do amaciante, mas era inútil. O perfume floral estava em todo lugar. Foi quando me sentei na cama no escuro que o pânico começou a bater de verdade. O cheiro não parecia estar apenas no ar. A sensação, por mais maluca que pareça, era que ele estava vindo de mim. Levei o pulso ao nariz e cheirei. Era o cheiro do lenço. Passei a mão no meu cabelo. O mesmo cheiro. Parecia estar saindo dos meus poros. O objeto não estava mais só no meu quarto. De alguma forma, ele estava em mim. Levantei num pulo e fui até o banheiro, acendi a luz e me olhei no espelho. Eu parecia normal, talvez um pouco pálido. Abri a torneira e lavei o rosto e as mãos com sabonete, esfregando com força, até a pele ficar vermelha. Sequei na toalha e cheirei minhas mãos de novo. Por baixo do cheiro do sabonete, ele ainda estava lá, mais fraco, mais presente. Um rastro adocicado e teimoso que se recusava a desaparecer. Voltei para o quarto e a primeira coisa que fiz foi abrir a janela. O ar frio da noite entrou, trazendo com ele os sons distantes da cidade. Por um momento, senti um alívio, mas o quarto continuava impregnado. Olhei para o lenço pendurado na porta do armário. As cores vibrantes agora pareciam agressivas, quase como se estivessem rindo de mim. Que ideia estúpida a minha. Que mania de querer achar beleza no lixo dos outros. Passei o resto da noite em claro. Deixei a janela aberta, mas não adiantou. Eu estava preso naquele ambiente enjoativo, sentindo um cheiro que não era meu, mas que parecia ter me escolhido. Qualquer barulhinho da casa, o estalo de um móvel ou o motor da geladeira me deixava tenso. Era a sensação clara de não estar mais sozinho, mesmo sabendo que não havia mais ninguém ali. Amanheceu e eu me sentia um lixo. Mal preguei o olho. A primeira coisa que notei foi que, com a luz da manhã entrando pela janela, o cheiro no quarto tinha diminuído. Não sumido, mas recuado para um aroma fraco, quase imperceptível. A sensação na minha pele também tinha passado. Foi um alívio tão grande que comecei a achar que tinha exagerado. Talvez a noite mal dormida, o cansaço da semana, tudo isso tivesse mexido com a minha cabeça. A paranoia tem dessas coisas. Tomei um banho demorado e me arrumei para sair. Eu tinha prometido ajudar um amigo com uma mudança, o que era ótimo, porque eu precisava me manter ocupado e, principalmente, ficar longe daquele quarto. Antes de sair, olhei para o lenço. Por um segundo pensei em jogá-lo no lixo, acabar logo com aquilo. Mas ele era tão bonito. A luz da manhã fazia as cores parecerem ainda mais vivas. Decidi que na volta, eu o lavaria de novo, talvez com um produto mais forte, e o deixaria pendurado no varal do lado de fora de casa. Problema resolvido. Passei o dia inteiro fora. Ajudar na mudança foi cansativo, mas funcionou como uma distração perfeita. Caixas, móveis, poeira. Não tive tempo para pensar em cheiros ou sensações estranhas. Voltei para casa no fim da tarde, exausto, mas me sentindo normal de novo, com a cabeça no lugar. Abri a porta e ouvi o barulho da televisão na sala. Minha irmã estava lá. Quando entrei, meus olhos foram direto para ela, sentada no sofá, e senti meu estômago revirar. Irene estava usando o lenço. Ela tinha amarrado no cabelo como uma faixa. As cores vibrantes se destacando no cabelo escuro dela. O ar ao redor dela parecia ter o mesmo perfume floral da noite anterior. Eu fiquei parado na entrada da sala, com a mochila ainda nas costas, sem conseguir processar a cena. "O que é isso no seu cabelo?" Foi a única coisa que consegui dizer. Minha voz saiu mais ríspida do que eu pretendia. Ela me olhou sem entender, com uma expressão de surpresa. "Ué, o lenço que você me deu, ficou bonito, não ficou?" Eu dei um passo para frente, sentindo a raiva misturada com uma pontada de medo. "Eu não te dei nada, Irene. Você pegou isso no meu quarto. Eu já te pedi para não mexer nas minhas coisas." A confusão no rosto dela se transformou em irritação. Ela se levantou do sofá, colocando as mãos na cintura. "Como assim peguei? Você tá maluco, Natanael? Você veio até a porta do meu quarto e me entregou, agora há pouco. Não faz nem meia hora." Senti meu rosto ficar frio.
A tranquilidade que eu tinha reconquistado durante o dia se desfez em um segundo. E no lugar veio um medo gelado e muito real. Irene, eu tô falando sério, eu passei o dia todo fora. Olha a minha roupa, eu estou imundo, acabei de chegar da rua. Como eu poderia estar aqui há meia hora? Ela cruzou os braços ainda sem acreditar. A irritação no rosto dela era genuína. Para com essa brincadeira sem graça, Natanael. Eu não sou idiota. Eu estava aqui na sala. Ouvi a porta do seu quarto abrir e fechar. Achei que você tinha voltado mais cedo. Alguns minutos depois, você apareceu na porta do meu quarto. E como eu estava? Perguntei, a voz quase um sussurro. Normal, ué. Quer dizer... Ela hesitou pela primeira vez, franzindo a testa como se forçasse a memória. Agora que você falou, você não estava com essa roupa. Estava com aquela sua camiseta cinza, sabe? A mais surrada. E estava descalço. Eu senti um nó se formar na minha garganta. Eu nem tinha levado aquela camiseta comigo. Ela estava dobrada no fundo da minha gaveta há semanas. Continua, pedi. Não tem muito o que continuar. Você ficou parado na porta, só me olhando. Sua imagem parecia meio trêmula, sei lá. Eu perguntei o que você queria e você não respondeu. Só sorriu. Ela fez uma pausa. Foi um sorriso esquisito, na verdade. Meio parado, só de um lado do rosto. Aí você levantou a mão e me mostrou o lenço. Eu achei lindo. Agradeci e fui pegar. Mas você não me entregou. Você abriu os dedos e simplesmente deixou ele cair no chão, na minha frente. Cada palavra que ela dizia me afundava mais. Eu me lembrava da noite anterior, da sensação de não estar sozinho, do cheiro impregnado em mim. Não era paranoia. Aquela coisa, ela esteve aqui e se passou por mim. E depois, o que eu fiz depois? Você se virou e foi embora pelo corredor em silêncio. Eu peguei o lenço do chão, achei que era só mais uma das suas esquisitices. Fui até a porta do seu quarto para falar com você, mas estava fechada. Achei que você não queria conversar e voltei para a sala. Foi isso. Ela terminou a história, ainda na defensiva, mas ao ver a minha expressão, a certeza na voz dela começou a vacilar. Natanael, o que aconteceu? Você está branco feito papel. Não foi uma brincadeira. Eu não consegui responder, apenas balancei a cabeça negativamente. Você não achou esse cheiro estranho? Perguntei baixo. Achei um pouco forte e enjoativo, mas não pensei muito nisso. Ela respondeu e o medo no rosto dela começou a espelhar o meu. Lentamente, como se estivesse com medo de se queimar, Irene levou as mãos ao cabelo e começou a desamarrar o nó que prendia o lenço de seda. O medo agora era dos dois. Irene segurava o lenço com a ponta dos dedos como se fosse um bicho peçonhento. O tecido de seda balançava suavemente, as cores roxas e azuis parecendo escuras e doentias na luz fraca da sala. Ela levou o lenço devagar até o nariz, hesitando, e inspirou uma única vez. A expressão dela mudou na hora. O medo deu lugar a uma repulsa, a um reconhecimento horrível. Natanael, ela disse, a voz baixa e trêmula, esse cheiro não é perfume, é cheiro de flor de velório. A frase dela foi a chave que abriu uma memória trancada na minha cabeça. De repente, eu não estava mais na minha sala. Eu tinha 12 anos de novo e estava no velório da minha avó. O mesmo cheiro, exatamente o mesmo. Aquela mistura adocicada e pesada de crisântemos, cravos e lírios que fica no ar de uma capela fechada por horas. O cheiro da morte. Não era um perfume barato ou um aromatizador. Era o cheiro de uma coroa de flores. Não precisamos dizer mais nada. O pânico tomou conta de nós dois. Corri para a cozinha. Peguei a primeira sacola de mercado que vi e a abri. Irene, sem tocar diretamente no tecido, deixou que o lenço caísse dentro do plástico. Dei um nó rápido e firme. A única coisa na nossa cabeça era tirar aquilo de casa. Já estava escurecendo quando voltamos para a rua onde tudo começou. Encontrei a mesma árvore, a sibipiruna de galhos baixos. Sem pensar duas vezes, joguei a sacola com o lenço o mais longe que pude, para dentro de um terreno baldio que ficava ao lado.
Ouvimos o barulho do plástico se chocando contra o mato seco, e por um instante, jurei ter visto um brilho de outras cores desbotadas por ali, como se outros lenços já estivessem enterrados no lixo. Voltamos para casa quase correndo, sem olhar para trás. Chegando em casa, nós dois tomamos banho como se a água pudesse lavar não só a sujeira do dia, mas a lembrança daquele cheiro. Mas não funciona assim. Alguns dias se passaram e a rotina aos poucos pareceu voltar ao normal. Mas a verdade é que para mim nunca mais foi a mesma coisa. Minha estupidez, minha vontade de encontrar algo de bom num dia ruim, abriu uma porta que eu não sei fechar. Até hoje, meses depois, às vezes eu sinto um sopro daquele perfume floral no ar do nada. E sinto um calafrio só de lembrar. Às vezes, quando vejo minha irmã de costas no corredor, meu coração dá um pulo com medo de que ela se vire com aquele sorriso vazio no rosto. A segurança que eu sentia na minha própria casa foi embora. Porque eu aprendi, da pior forma possível, que não precisa quebrar a porta da frente para invadir a vida de alguém. Porque a coisa que estava me caçando não precisava ter pressa. Só precisava ter paciência e esperar que a própria presa levasse a armadilha para dentro de casa. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. A casa da Dona Dalva continua lá. Vazia, claro. Ninguém nunca teve coragem de comprar, muito menos de invadir. Às vezes, quando o vento bate mais forte, parece que o portão de ferro geme um pouco. Mas o que impede qualquer um de tentar a sorte não é o portão, é a moeda. Uma coisinha de metal escuro, meio torta, cravada na madeira da porta da frente, bem na altura dos olhos. Ela está lá há uns 8 anos. Um selo, um aviso. Naquela época, eu morava com a minha mãe, Adelaide, num sobrado geminado. O nosso muro era colado com o da casa dela. É o tipo de bairro onde todo mundo se conhece de vista, mas pouca gente se conhece de verdade. Fica bem no limite da cidade, onde o asfalto acaba e começa um morro gigante, coberto de um mato que ninguém nunca se deu ao trabalho de cortar. Os mais antigos chamavam aquele lugar de Morro da Gralha. Diziam que lá em cima, escondida entre umas pedras que pareciam dentes, existia uma fenda. Uma gruta que não levava a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, ia até o fundo do mundo. Falavam até de um boiadeiro que se perdeu por lá nos tempos do meu avô e nunca mais voltou. Era história para assustar criança, sabe? Pra gente não subir e se machucar. Pelo menos era o que eu pensava. Dona Dalva morava ali desde que eu me entendo por gente. Quando eu era moleque, vivia pulando o muro para pegar a bola que caía no quintal dela. Ela nunca brigava. Só abria a janela da cozinha e sorria, com aquele cabelo branco sempre preso num coque. Às vezes ela me chamava para ajudar a regar as samambaias e me dava um copo de suco de laranja bem gelado. Era esse tipo de pessoa. Uma pessoa que estava sempre ali, no meio da correria. Por isso demorou para a gente notar que ela tinha sumido. Não teve alarme, ninguém deu queixa. A vida é assim, né? Uma pessoa que você vê todo dia, de repente você para de ver. E só semanas depois é que a ausência dela começa a fazer um barulho estranho. Foi numa terça-feira. Lembro bem porque era dia de feijão. E minha mãe sempre dizia que terça tem cara de comida caseira. Ela tinha saído há pouco, só para buscar um cheiro verde na quitanda da esquina. Me pediu para ficar de olho na panela de pressão que já começava a apitar baixo no fogão. Uma tarefa simples. Uma tarde qualquer. O tempo foi passando. Aquele apito fino da panela foi ficando mais forte e nada dela voltar. Achei estranho. A quitanda era logo ali, não dava nem 5 minutos de caminhada. Desliguei o fogo para não queimar tudo. Fui até a janela, olhei a rua, ninguém, só o sol quente batendo no asfalto e um cachorro dormindo na calçada. Voltei para o sofá, mas a tranquilidade já tinha ido embora. A gente sente, né? Quando uma coisinha sai do lugar, mesmo que a gente não saiba o quê. 1 hora depois a porta abriu de uma vez. Era ela, mas não era ela. Minha mãe estava parada na soleira, com as costas pressionadas contra a madeira.
como se quisesse virar parte da porta para não ter que dar mais nenhum passo. O rosto dela não tinha cor nenhuma, parecia papel. A sacola de plástico com um maço de coentro dentro estava amassada na sua mão, os dedos brancos de tanta força que ela fazia. Ela respirava curto, rápido, como quem correu por muito tempo. Mas o pior eram os olhos. Não olhavam para mim. Estavam fixos num ponto qualquer da parede da sala e pareciam enormes, abertos demais, como se tivessem sido forçados a ver algo que não cabia dentro deles. Eu me levantei na hora. Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Te assaltaram? Ela não respondeu, nem piscou. Era como falar com uma estátua. A única coisa que se moveu foram os lábios dela, que tremiam um pouco, sem emitir som. Aquilo me deu um calafrio que não sei explicar. O silêncio dela dava mais medo do que qualquer grito. Ela finalmente se descolou da porta e andou meio dura até a cozinha. Eu fui atrás, a cabeça a mil, pensando em tudo. Passou mal, viu um acidente. Cada possibilidade parecia absurda diante daquele pavor estampado na cara dela. Ela parou em frente à pia, apoiou as duas mãos na pedra de mármore e baixou a cabeça. E então, com uma voz que não parecia dela, uma voz que era só um fiapo, rouca e tremida, ela disse, olhando para o próprio reflexo no inox da torneira: Cícero, o que entrou na Dalva não é de Deus. Eu fiz a única coisa que pensei em fazer. Peguei um copo d'água, coloquei na mão dela e a fiz sentar na cadeira. A mão dela tremia tanto que a água balançava, quase derramando. Eu me ajoelhei na frente dela, tentando fazer com que me olhasse. Mãe, o que aconteceu? Que história é essa? A senhora falou com a Dalva? Ela demorou um pouco, mas finalmente levantou o rosto. Os olhos ainda tinham aquele olhar assustado e perdido. Ela bebeu um gole d'água e começou a falar. A voz baixa, como se tivesse medo que mais alguém ouvisse. Contou que estava voltando da quitanda, já quase na nossa porta, quando olhou para a janela da casa do lado. Dalva estava lá, parada, olhando para a rua. Minha mãe estranhou porque já fazia quase um mês que ninguém via sinal dela. Achou que ela pudesse estar doente, precisando de algo. Ela acenou, mas Dalva não acenou de volta. Apenas levantou a mão e a chamou com o dedo, um gesto lento, repetido, quase mecânico. Minha mãe, preocupada, atravessou a rua. A porta da frente se abriu antes mesmo de ela chegar perto. Quando entrou, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro. Um cheiro de poeira antiga e de outra coisa, algo meio adocicado e ruim. A casa estava num escurinho esquisito, mesmo com o sol forte lá fora. E aí ela reparou. Todas as lâmpadas dos bocais estavam estouradas, com os cacos de vidro pendurados como dentes quebrados. Dalva estava de pé no meio da sala, imóvel. A postura dela era rígida demais, o corpo reto como uma tábua. E ela mastigava. O som era o que mais incomodava minha mãe. Um estalo seco, agudo, como se ela estivesse triturando casca de ovo ou cacos de vidro. Um som que não parava. Minha mãe ia perguntar se estava tudo bem, mas antes que pudesse abrir a boca, Dalva falou, sem se mexer. Estive na gruta. A voz dela soou esquisita, sem emoção nenhuma. Fez uma pausa e o som da mastigação preencheu o silêncio. Fiquei 3 semanas lá, ninguém deu por minha falta. Foi aí que minha mãe percebeu o detalhe mais impossível. A boca de Dalva se mexia um instante depois das palavras saírem. Era como assistir a um filme com o áudio fora de sincronia. Uma coisinha de nada, mas que fazia tudo parecer errado. Dalva contou que numa noite simplesmente se levantou da cama e saiu andando pela rua sem rumo, subindo a ladeira do Morro da Gralha. Disse que não sentiu cansaço, só um impulso que a puxava para cima, em direção à fenda na rocha. Lá, perto da entrada, uma senhora muito velha apareceu do nada, segurando um bebê de colo. Mas quem falou não foi a velha, foi o bebê. Com uma voz de homem adulto, ele disse que ela devia bater 3 vezes na rocha para poder entrar. Nesse ponto do relato, minha mãe parou de falar e me estendeu a mão direita. Na palma, bem no centro, tinha uma marca de queimadura perfeitamente circular. E dentro do círculo, desenhado na carne viva, um símbolo que parecia um emaranhado de raízes secas. Ela tirou essa moeda do bolso, minha mãe sussurrou, e colocou na minha mão.
Queimava como brasa. Dalva disse que bateu com aquela mesma moeda na rocha e a pedra simplesmente se abriu. O que ela descreveu em seguida não faz sentido. Disse que desceu por uma escadaria que não acabava nunca, que o ar era frio, mas o corpo dela suava como se estivesse com febre. Contou sobre degraus feitos de ossos que estalavam sob seus pés, sobre animais de olhos vazios sentados em fila, como estátuas podres, guardando a passagem. Falou de corpos deitados nos degraus, respirando tão devagar que pareciam mortos há séculos. A voz da minha mãe falhava enquanto repetia as palavras de Dalva. Ela parecia estar revivendo tudo aquilo só de contar. O horror final do relato foi o mais concreto. No meio daquela história toda, Dalva, lá na sala escura, levantou um pouco o vestido. Ele mostrou os próprios pés para a minha mãe. Minha mãe fechou os olhos com força ao me contar essa parte. Disse que os pés de Dalva estavam em carne viva, a pele rasgada, o sangue ainda fresco escorrendo e pedacinhos de osso branco saindo por entre a carne, como se ela realmente tivesse caminhado por uma escadaria de lâminas por semanas. Minha mãe me contou que naquele instante, olhando para os pés destruídos de Dalva e sentindo a própria mão arder, duas ideias brigavam dentro da cabeça dela. A primeira, a lógica. Dizia que nossa vizinha tinha tido um surto psicótico terrível, que ela tinha se machucado, se escondido por semanas e criado aquela história toda para justificar o que tinha feito. Era a explicação que fazia sentido, a que deixaria o mundo no lugar. Mas a segunda ideia, a que vinha do fundo do estômago, dizia que tudo era verdade. A mão queimada, a voz fora de sincronia, os olhos vazios de Dalva. Aquilo não era loucura, era outra coisa. Ela estava ali, dividida entre essas duas ideias, quando ouviu um estalo vindo da cozinha. Um som alto e seco, como se um osso grande tivesse sido partido em dois. Foi um barulho que não pertencia à casa. Instintivamente, minha mãe deu um passo para o lado, tentando enxergar o que era. E foi quando ela viu. Na passagem que ligava a sala à cozinha, onde a escuridão era quase completa, tinha uma silhueta. Alta, magra, coberta por um tipo de manto escuro que ia até o chão. A cabeça estava baixa, o rosto totalmente encoberto por um capuz. Não era uma pessoa. Minha mãe soube disso na hora, porque a figura não estava pisando no chão. Ela flutuava, uma distância mínima, talvez uns 4 ou 5 centímetros do piso, mas o suficiente para mostrar que nada ali era normal. Estava ali parada como se sempre estivesse ali. O ar na sala mudou, ficou parado, sem vida. Os barulhos da rua, o som dos carros passando, tudo desapareceu. O único som era a respiração de Dalva, que parecia um chiado. Ao ver a figura, o rosto da nossa vizinha se abriu de novo naquele sorriso que não era um sorriso. Um tique que repuxava os lábios para cima, 1, 2, 3 vezes. Era um gesto de reconhecimento. A figura encapuzada levantou a cabeça lentamente. Não dava para ver rosto nenhum na sombra, apenas um vazio mais fundo. Não abriu boca, não fez gesto algum, mas de repente a sala inteira começou a vibrar com um zumbido baixo e grosso, e então Dalva falou, ou melhor, eles falaram. Da boca dela saíram 2 vozes ao mesmo tempo. A dela, fraca e soprada, e outra, grossa e funda, que ecoava o zumbido das paredes. As 2 vozes, numa sincronia perfeita que dava um arrepio, disseram a mesma frase. Ninguém sentiu minha falta, ninguém me procurou. Aquilo foi o que quebrou minha mãe, a certeza de que não era Dalva quem falava, mas a coisa que a usava como um fantoche. O corpo dela era só um aparelho de som para aquela presença na cozinha. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o choque. Ela não pensou, não planejou. Virou o corpo de uma vez e correu. Empurrou a porta com o ombro e se lançou para fora, para a luz do sol, sem olhar para trás, com o som daquela voz dupla ecoando na cabeça dela. Ela só parou de correr quando bateu a porta da nossa casa. E foi ali, na nossa cozinha, que ela me encontrou. Eu tranquei a porta, a corrente, tudo. Minha primeira reação foi essa: me trancar. Tratar a nossa casa como uma fortaleza. Minha mãe, por outro lado, parecia ter esgotado todo o medo.
O que sobrou no lugar foi uma calma esquisita, uma cara decidida. Ela subiu para o quarto e desceu com o terço enrolado na mão, apertando as contas de madeira como se fossem pedras. Foi quando os gritos começaram na rua. Não era um grito só, eram vários, misturados, homens, mulheres. Fomos até a janela da sala com cuidado. A rua, antes vazia, agora tinha um grupinho de gente. Vizinhos assustados, saindo para ver o que estava acontecendo na porta da casa da Dalva. A porta que minha mãe deixou aberta na fuga. Alguns dos homens mais velhos, incluindo o seu Valdir da oficina, decidiram entrar. Nós vimos eles sumirem na escuridão da casa. Por uns instantes, silêncio. Depois, um barulho de coisas quebrando, um estrondo e um som que não era humano. Um rosnado baixo e contínuo, que parecia vir do fundo de uma garganta que não foi feita para falar. Eles saíram de lá arrastando Dalva, e era preciso 4 deles para segurá-la. Ela se debatia com uma força absurda. O corpo magro se contorcia, os braços e pernas se sacudindo em ângulos estranhos. O cabelo branco estava solto, caindo sobre um rosto que não reconheci. Os olhos revirados, mostrando só a parte branca. Ninguém sabia o que fazer. Ela era nossa vizinha, aquela senhora quieta das samambaias. E ao mesmo tempo, não era. Alguém gritou, "Chama a ambulância!" Mas seu Valdir respondeu com o rosto pálido, "Isso não é coisa de médico." Foi então que outra voz, no meio do desespero, gritou a única coisa que dava para fazer. "Leva para a igreja, o padre tem que ver isso." Minha mãe não hesitou. Ela saiu e se juntou ao grupo que levava a Dalva rua acima. Eu fiquei, olhando da porta, incapaz de me mover. Só voltei a vê-la horas depois, já de noite. Ela voltou com outros vizinhos, todos com a mesma cara de quem viu um fantasma. Ela me contou o que aconteceu, contou que quando chegaram na paróquia, o padre demorou a abrir. Os sons que Dalva emitia eram apavorantes. Quando finalmente entraram, um calafrio percorreu todo o mundo. A igreja por dentro estava pelada. Todas as estátuas dos santos tinham sido tiradas dos seus lugares na parede. O crucifixo gigante que ficava acima do altar tinha sumido. Alguém depois disse que o padre mandou guardar tudo, com medo de que fossem profanados. Enquanto decidiam o que fazer, num segundo de distração, Dalva se soltou. Com uma velocidade que ninguém conseguiu acompanhar, ela correu pela lateral da igreja e subiu a escada em caracol que levava ao campanário. Os sinos ficavam lá em cima, ninguém chegou a tempo. Antes que o primeiro pé tocasse o degrau para segui-la, ela se atirou. Minha mãe disse que o som foi a pior parte. Um baque surdo e úmido contra as lajotas do pátio. O fim. O silêncio que veio depois foi absoluto. Ali, na frente da igreja vazia, todos tiveram a certeza de que o mal tinha ido embora. Naquela noite eu discuti com a minha mãe. Pedi, quase implorei, para que a gente não fosse ao velório. Para mim, o que tinha caído do alto da igreja não era mais a dona Dalva. Era só a casca, a coisa que o diabo tinha usado e descartado. Mas minha mãe insistia que era nosso dever, que tínhamos que nos despedir da vizinha que conhecemos a vida toda. Nós nunca chegamos a ir. O velório nunca aconteceu. A notícia se espalhou no dia seguinte como um veneno. Veio da boca dos poucos que tiveram a coragem de ficar na casa da Dalva, arrumando a sala para receber o corpo. Eles contaram que, enquanto acendiam as velas e ajeitavam as cadeiras, o corpo, que estava deitado num sofá coberto por um lençol branco, começou a se mexer. Primeiro um dedo, depois a mão inteira, que se fechou num espasmo. As pernas se dobraram devagar, e então o corpo se sentou. A cabeça, que tinha se partido no impacto, pendia para o lado. Num ângulo que não era humano, o cabelo branco manchado de sangue cobrindo o estrago. Ele se levantou, cambaleando como um boneco de pano com os ossos todos soltos. Os vizinhos que viram a cena não conseguiram gritar. Ficaram mudos de pavor. A coisa caminhou desajeitada, mas com um rumo certo até a porta da frente. Não olhou para ninguém. Os olhos, que deveriam estar mortos, se abriram, mas estavam opacos, sem vida. A criatura saiu para a rua e começou a correr com a cabeça quebrada, balançando, desaparecendo na escuridão de onde tinha vindo. Nunca mais foi vista. Isso foi há 8 anos. A casa da Dalva continua lá do lado da minha.
A porta nunca mais foi aberta. Dias depois da fuga do corpo, alguém pregou aquela moeda escura na madeira. Ninguém sabe quem foi. Ficou ali como um cadeado, um aviso para não mexer, não entrar, não perguntar. A prefeitura nunca veio tomar o terreno. Ninguém nunca reclamou a posse. É um lugar morto no meio da nossa rua. Eu me mudei de lá há 2 anos, mas minha mãe ainda mora na mesma casa. Às vezes, quando vou visitá-la, evito olhar para o lado. Mas não adianta. O medo não ficou na casa. Ficou em mim. Porque tem uma última coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mãe. Uns meses antes de eu sair de lá, eu estava no meu quarto de madrugada, sem conseguir dormir. E no silêncio total da noite, eu ouvi um som vindo da casa dela. Não era um gemido, nem um passo. Era um som baixo, rítmico, um estalo seco, agudo, como o de alguém mastigando casca de ovo ou cacos finos de vidro. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.